Olá, meus alunos e amigos. Sou o professor Paulo Rochedo apresentando mais um vídeo. Confira. Olá! Após uma viagem de quase 10 anos por 4 bilhões e 800 milhões de quilômetros, a nave New Horizons se aproximou do planeta Plutão, nos limites do Sistema Solar. Pela primeira vez, esse planeta foi fotografado e filmado de perto por uma nave. Até agora, o pouco que se sabia sobre Plutão se devia aos supertelescópios que investigaram a distância. Após o sobrevoo, a nave ultrapassou os limites do Sistema Solar e mergulhou no chamado Cinturão de Kuiper, uma área repleta de mini-corpos celestes congelados. E não será surpresa se os cientistas descobrirem nessa área novos planetas semelhantes à Terra. Tente imaginar o seguinte: uma nave é lançada da Terra e um ano depois passa por Júpiter. Aproveita a força gravitacional desse planeta para ganhar mais velocidade, então segue em sua viagem de bilhões de quilômetros rumo aos limites do Sistema Solar. Dito assim, parece fácil, não é mesmo? Era o dia 19 de janeiro de 2006, quando a sonda New Horizons partiu de Cabo Canaveral, na Flórida, a bordo de um foguete Atlas. Em janeiro de 2007, ela passa ao lado de Júpiter. A força gravitacional do maior de todos os planetas do Sistema Solar leva a New Horizons a alcançar a velocidade padrão de 60 mil quilômetros por hora. Sem esse empurrão, ela iria demorar mais 4 anos para chegar a Plutão. Após mais um ano e meio de viagem, a Novos Horizontes passa por Saturno, em 2011 por Urano e em agosto de 2014 por Netuno, o penúltimo dos planetas do Sistema Solar. Em 14 de julho, a nave chegou a 12.900 quilômetros de distância, o ponto de maior aproximação e apenas um pulinho em termos espaciais. Nessa data, a Novos Horizontes completou o percurso de 4 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Plutão era o único dos planetas do Sistema Solar que não havia sido fotografado de perto por uma nave. Até agora, os registros eram feitos a bilhões de quilômetros de distância por telescópios como o Hubble. Com essa missão, a NASA completa o ciclo de sobrevoos de todos os 9 planetas do Sistema Solar. Quando a missão da New Horizons começou a ser planejada em 2001, acreditava-se que Plutão tinha apenas uma lua, Caronte, descoberta em 1978, e que agora também será fotografada mais de perto. Em 2005, antes do lançamento da nave, foram descobertas mais 2 luas, Nix e Hydra. Em 2011, Estige e em 2012, Cérbero. Em agosto de 2006, quando a New Horizons já havia iniciado sua jornada, a União Internacional de Astronomia decidiu rebaixar Plutão para a categoria de planeta anão, por entender que ele está mais próximo de outros corpos celestes de menor porte comparados com os outros do Sistema Solar. Praticamente, do ponto de vista de imageamento, a sonda já completou a sua missão, porque agora ela está numa posição em que ela só vê o lado escuro de Plutão. Ela não pode fazer quase mais nada. Mas durante o período da aproximação, foi colhida uma grande quantidade de imagens de Plutão e de Caronte, tá certo? E dos outros satélites de Plutão. Mas não foi possível ainda ver essas imagens. Espera-se mais ou menos 1 ano e meio para que todo esse material possa ser, aos poucos, sendo transmitido da sonda para a Terra. Eu acho que o que nós vimos agora ainda é a pontinha do iceberg. Muita coisa ainda está para chegar. De acordo com os primeiros dados recebidos, os cientistas calculam que Plutão tem um tamanho de 2.370 quilômetros. Isso significa que ele continuará sendo chamado de planeta anão.
Para se ter uma ideia, a Terra, com seus 12.742 quilômetros de diâmetro, é quase 6 vezes maior do que Plutão. E para quem não se lembra, a Terra é maior do que Vênus e tem quase o dobro de Marte. Só não dá para comparar nenhum deles com o gigante Júpiter, o maior de todos os planetas do Sistema Solar, com 139.822 quilômetros de diâmetro. As primeiras informações também incluíram o tamanho da maior das luas de Plutão, Caronte. Ela tem um diâmetro de 1.204 quilômetros. Só para comparar, a lua da Terra tem 3.474 quilômetros, o que significa cerca de 1/4 do tamanho do nosso planeta. O tamanho de Plutão tem sido alvo de controvérsia desde sua descoberta em 1930. O cálculo era um desafio para os cientistas por 2 motivos. A distância de cerca de 4 bilhões e 800 milhões de quilômetros da Terra e o fato de que há uma densa atmosfera em torno dele, o que dificulta a observação. Ainda para se ter uma ideia das diferenças, o tamanho da Terra começou a ser medido pelo matemático e geógrafo grego Erastótenes, por volta do ano de 250 a.C., quando ele dirigia a Biblioteca de Alexandria. Mas os estudos mais conclusivos se estenderam ao longo de séculos. À medida que a nave foi se aproximando de Plutão, novas descobertas foram feitas, e uma das mais surpreendentes foi a existência de uma cadeia de montanhas. Uma hora e meia antes do ponto de maior aproximação, a 12.500 quilômetros acima da superfície de Plutão, as câmeras da New Horizons captaram as imagens de uma cadeia de montanhas de gelo com picos de até 3.500 metros de altura. Para Alan Stern, cientista-chefe da missão New Horizons, a ausência de crateras na área da cadeia montanhosa indica que ela foi formada recentemente, há apenas 100 milhões de anos, muito pouco se compararmos com a formação do Sistema Solar, iniciada há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. E quais são os instrumentos utilizados pela nave para investigar a composição do solo de Plutão e de suas luas? É o que a gente vai ver agora. Vista assim, na concepção feita por computação gráfica, a New Horizons se parece muito com as demais sondas que circulam pelo espaço, mas em seu interior ela transporta uma série de instrumentos que farão uma varredura completa do planeta. Por exemplo, o REX, que mede a composição atmosférica e a temperatura de um planeta. Uma câmera telescópica de alta resolução, chamada LORRI, fará um mapeamento geológico de Plutão. Outro equipamento denominado SWAP vai avaliar o impacto dos ventos solares em Plutão, levando em conta que esse planeta é o mais distante do Sol. O ALICE vai analisar a composição e a estrutura da atmosfera do planeta. Existem ainda outros recursos que vão acompanhar o impacto da viagem na sonda, incluindo o efeito provocado pela poeira do espaço. Ao mergulhar na área do cinturão de Kuiper, a New Horizons entrou numa região pouco conhecida e repleta de perigos para a nave e os instrumentos que ela carrega. O cinturão de Kuiper é uma área que começa na órbita de Netuno e se estende por uma ampla faixa na parte externa do Sistema Solar. Trata-se de um gigantesco aglomerado de minicorpos celestes, incluindo cometas e asteroides, além de blocos de gases e gelo, alguns com até 100 quilômetros de extensão. Para os astrônomos, a região é um depósito de sobras que ficaram desde a formação do Sistema Solar, há bilhões de anos. O cinturão de Kuiper ganhou esse nome em homenagem ao astrônomo holandês Gerhard Kuiper, um dos primeiros a teorizar sobre a existência de um aglomerado de corpos celestes na área externa do Sistema Solar. Plutão está situado no interior do cinturão, onde se destaca como o maior dos planetas anões. O temor dos responsáveis pela missão da New Horizons é de uma eventual colisão com um desses corpos, o que resultaria no fim do projeto. É tão intenso o tráfego na região que os cientistas calculam em uma chance em 10.000 a possibilidade disso acontecer.
que significa uma alta probabilidade de ganho em qualquer loteria. Então, gostaram do vídeo? Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no Facebook Astrofísica e Metafísica e no canal YouTube Brasil Net TV, nos ajudando a divulgar ciências. Muito obrigado.